e sempre em Deus crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Louvado seja Deus. Antes de tudo, eu
Agradeço a Deus, né, por mais uma vez estar aqui para dividir o pão com os que na madrugada despertaram e também com aqueles que lá à frente estarão vendo esse vídeo, né? Estarão se alimentando deste pão. Eu louvo a Deus por isso, porque nós precisamos, nós necessitamos do pão da vida. Sem ele, a gente morre. E o morrer espiritual é pior do que morrer fisicamente. Então, que todos que vão receber este alimento possam verdadeiramente se sentir abraçadinho por Jesus e ter um crescimento espiritual maior, né? Todos os dias a gente necessita da presença de Deus e hoje não é diferente. Bem, ontem havia esquecido que eu ia passar a mensagem e ontem, eu orando ao Senhor, Deus me despertou para que eu trouxesse uma mensagem bem diferente. A gente não tem escutado muito a respeito nesses últimos dias, mas nós estamos aguardando alguém, né? A gente está esperando alguém. E nos dias de hoje, a ansiedade, ela está levando muitas pessoas a desistirem dessa espera. E a gente sabe que ela, por mais que pareça que está atrasada, ela vem no momento certo, né? Que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas pessoas estão deixando de cumprir suas missões, deixando de fazer o que deveria ser feito e acabam ficando ansiosas, né? Perdendo o foco e se afastando dos caminhos. E o noivo vai acabar chegando e as noivas vão estar fora do lugar que elas deveriam estar. Então, nós vamos entender um pouco o que deveríamos fazer enquanto ele não volta. Enquanto Jesus não vem, o que nós deveríamos fazer para que a ansiedade ela não tome conta de nós. Nós temos a lição de escola sabatina. Essa semana eu estava vendo, ela está assim repleta, né, de mensagens a respeito da paciência, né? A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter sabedoria, já que estamos aguardando a volta de Jesus. E eu vou pedir a vocês para abrirem a Bíblia, porque é bom que vocês acompanhem, é bom que vocês também reflitam depois, tá certo? Abram aí no livro de Romanos, livro de Romanos, nós vamos procurar o capítulo 12. Pedir para o Dileno controlar o tempo aí, Dileno, sabe como é a Jusilene, né? Então, ok, tudo bem. Nós vamos abrir no capítulo 12, nós vamos para o versículo 2. A primeira coisa que nós precisamos fazer, nós vamos ver agora, que o Senhor nos bendiga na leitura de sua palavra, em nome de Jesus, amém. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. O que nós precisamos fazer, primeiramente,
para que nossa mente não se encha de ansiedade, não se perca no meio do caminho ao esperarmos a volta de Jesus. Não devemos nos conformar com o que o mundo nos oferece. O mundo, ele não oferece nada de bom, nada que alimente. Você vê briga, guerra, violência, pessoas querendo ser maior que outras. E a gente sabe que o ser humano que hoje aguarda a volta de Jesus, a humildade deve ser a realidade dele. O ser humano que aguarda a volta de Jesus, ele tem que se apagar para que a luz de Cristo resplandeça em nós. Então, nós não devemos nos conformar. Mesmo que a gente seja chamado, né, como é que a gente chama? De santinho, de perfeitinho, de fanático, isso não importa. Para nós, o que importa é estarmos servindo e seguindo a Jesus Cristo. O mundo, o que está acontecendo nele, nós não podemos modificar, porque vai acontecer. Jesus está às portas, então todas as profecias que estão contidas na palavra de Deus, elas vão acontecer independente de eu e você querer. Vai acontecer. Então, o que nós precisamos fazer é nos separar do mundo, separar das ações do mundo, das atitudes das pessoas do mundo e fazermos o que Jesus manda, mesmo que isso pareça que está fora da realidade. Não importa, nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo podre. Nós buscamos um mundo real, verdadeiro, perfeito. É esse mundo que nós estamos em busca. E é neste mundo que nós vamos chegar se nós permanecermos fazendo a vontade de Deus. Se nós olharmos para Cristo e observarmos a vontade dele e acharmos ela agradável e cumprirmos a sua vontade, nós chegaremos a esse mundo que o Senhor nos oferece. Porém, aqui no livro de Efésios, avança um pouquinho aí na tua Bíblia, não perde a oportunidade de abrir a tua Bíblia, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, nós encontramos no versinho 22, nós encontramos assim, Efésios 4, 22, diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aí ele continua. No 23, diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aí no 24, vós revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, nós precisamos abandonar o velho homem e começar uma nova história. Essa nova história, ela precisa estar envolvida e deve proceder de um novo homem, uma nova criatura. Uma criatura diferente, pode ser um ET, não tem problema de sermos chamados de ET nessa terra, porque como nós somos estrangeiros mesmo, então nós somos estranhos mesmo. Nós somos diferentes. Então, nós precisamos ser realmente diferentes.
Nós precisamos agir diferente, termos atitudes diferentes, comportamentos diferentes. Então, nós vamos ser vistos como pessoas diferentes, estranhas. E aí, por que nós necessitamos disso? Porque nós procedemos da verdade, independente da situação que nós estivermos passando, a verdade, ela tem que ter prioridade. Porque nós somos filhos de um rei que não é rei nessa terra. A gente sabe quem é o rei dessa terra, mas o nosso rei, ele é diferente. Ele é a própria verdade. Então, nós precisamos fazer isso, estando com ele e fazendo a vontade de Deus, nós vamos ser pessoas vigilantes. Nós vamos vigiar. Vigiar quem? Principalmente nós, que gostamos do mal. Então, nós vamos vigiar nossas atitudes, nós vamos vigiar as nossas palavras, nós vamos vigiar tudo ao nosso redor, para que assim, Dilema, saqueta, que tu desaparece, menino. Então, nós precisamos entender a importância de vigiar. E quem manda a gente vigiar? Vamos lá, vamos ver quem manda a gente vigiar. Vai lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Corre para lá. Volta, né? De onde nós estávamos. Vamos para 1 Coríntios. Volta lá, vai lá para o 16, tá bom? 1 Coríntios 16. Procura aí o versinho 13, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 16, versinho 13. A gente encontra e diz assim, ó, acompanha aí com bastante atenção. Nós vamos ler o 13 e o 14. Diz assim: sede vigilantes, permaneceis firme na fé, portais-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ei, gente, vocês sabem quem é o amor, né? O amor é o próprio Deus. Então, todos os nossos atos precisam ser feitos em Deus. Por Deus e com Deus. Então, se nós fizermos isso, nós estaremos sendo vigilantes. O vigiar, gente, é fundamental para quem está aguardando a volta de Jesus. É fundamental. Nós vivemos em um período em que a ansiedade predomina o mundo. De uma forma tão grande que a doença do século é a depressão que vem através da ansiedade. Né? E isso tira o nosso foco, porque quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos nos concentrar em Deus, sabia disso? Nós não conseguimos nos concentrar, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos parar diante da Bíblia, preto e branco, e ler, entender e ouvir a palavra de Deus. Nós não conseguimos. Então, é uma obra maligna, que se nós permitirmos, ele vai fazer em nós. Mas nós não precisamos viver isso. Nós podemos viver o hoje, se importar com o hoje, vigiar no hoje, e o restante, gente, o Papai do Céu cuida. Nós acabamos de iniciar uma semana que é totalmente desconhecida para nós. Por que nós vamos ficar ansiosos com as coisas que vão acontecer durante ela?
Se nós não sabemos de nada, nem sabemos se vamos cumprir com tudo que precisamos e que planejamos, nós precisamos entregar na mão daquele que tudo pode. Nós só podemos fazer até onde é possível. O impossível não pertence a nós. O impossível pertence a Deus. Então, se nós entendermos que só está no nosso alcance o agora, a ansiedade não vai existir para nós. Não vai existir. Ela não vai ser realidade para nós. Porque nós sabemos que o amanhã pertence a Deus. As horas seguintes pertencem a Deus. Então, é Ele que vai decidir se vai ter, se vai acontecer ou não. Não somos nós. Por isso, nós precisamos vigiar nossa vida para a gente saber que o que vai acontecer, quem decide é o nosso Deus. E para que seja tudo bem, nós precisamos nos agarrar a Ele. Nos agarrar. Mas se agarrar de verdade. Sabe como é se agarrar de verdade? É se entregar de verdade. É entender o que Deus quer de nós. Independente do que está acontecendo ao nosso redor, nós devemos adorar. Porque a guerra é por adoração. A batalha é por adoração. E nós decidimos a quem vamos adorar. Nós já fizemos nossa escolha. Nós escolhemos adorar a Deus. Então, vamos permanecer adorando. Vamos continuar adorando. Sempre vigiando nossas atitudes. Eu estou adorando? Será que eu estou adorando? Aí vem para a palavra, estuda a lição de escola sabatina, faz o reavivados e você vai encontrar adoradores. E você vai se identificar com esses adoradores. E você vai entender o erro dele e no que ele acertou. E aí você vai focar no que ele acertou. E quando você faz isso, você vai ser um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Nós precisamos fazer isso. Quando nós vigiamos nossos atos, nós nos aproximamos de Deus, porque nós vamos identificar. Eu observo que a luz, quanto mais forte ela fica, melhor a gente enxerga as coisas, né? Se eu tirar os meus óculos, que eu sou meio cega, se eu tirar os meus óculos, eu não enxergo direito, mas quando eu coloco ele, eu consigo enxergar aqui cada um de vocês, eu consigo enxergar os nomes de vocês ali nas telinhas, e eu posso ver melhor como serva os meus defeitos quando a luz está clara, quando a verdade está próxima, quando eu consigo ver a realidade. Mas eu preciso permanecer seguindo enquanto ele não vem. E para mim permanecer seguindo, esse foco tem que ser real. Tem que ser real. Então, eu não vou ler todos os versos que estão aqui contidos, que são necessários que a gente saiba, mas você tem bastante tempo para fazer isso. Eu queria que você anotasse aí para você ler depois, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 4 e 5, nos ensina a permanecer. 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 Enquanto Cristo não vem, nós precisamos permanecer em Cristo. Precisamos. E aprender com Cristo não tem lição melhor. O Evangelho de João nos guia para ele. Mas também nós precisamos transmitir a esperança. Essa eu quero que vocês leiam. Eu quero que vocês leiam. Corre lá em Coríntios, tá? Romanos, perdão, volta para Romanos. Volta em Romanos, corre para Romanos, vai para o capítulo 15. Nosso tempo está correndo e eu estou vendo bem ali, bem no cantinho, bem miudinho, tá? Nós vamos em Romanos 15. Eu quero que vocês procurem aí, Romanos 15, versinho, que nós vamos ler, é o versinho 13. Diz assim, ó,
Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. A esperança, ela tem que estar aqui, nos enchendo, dia após dia, nos alimentando. Sempre, eu sou uma pessoa meio doentinha, né? Então, sempre na dor, eu digo assim: Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa dor tão forte que o Senhor está permitindo que eu sinta, porque ela está fazendo eu entender que eu não sou nada e que eu preciso cada vez mais de Ti, Senhor. E a minha esperança se renova, Senhor, porque eu chego mais pertinho do Senhor e sei que o Senhor está aqui me sustentando, Pai. Porque é a sua promessa: não temas, eis que eu estou contigo, aonde quer que tu fores. O que tu estiveres vivendo, eu estarei contigo. Então, a esperança, ela precisa ser real em nossas vidas. E aqueles que estão ao nosso redor, que não têm esperança, eles precisam também receberem ela. E nós somos os portadores da esperança. Somos nós que vivemos essa realidade com Deus. Sabemos que essa esperança é real. Precisamos transmitir para as pessoas. E precisamos estar animados, felizes porque somos esses portadores. E com muito orgulho nós devemos dizer o porquê da nossa alegria mesmo na dor. O porquê da nossa paz mesmo diante de guerra. Por que nós vencemos mesmo diante de tantas derrotas? Porque nós carregamos em nós o amor, que é o próprio Deus. Nós precisamos fazer isso, mas também nós precisamos dar força àquele que está fraco. E da onde vem a força, se nós somos fracos também? Vem do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder. Todo o poder. Olha aí, no livro de Romanos mesmo, tá bom? Vai só no versinho 1, no capítulo 15, verso 1, diz assim, ó: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, gente. Olha aí o egoísmo sendo lançado por terra. Eu não posso. Eu estava recebendo uma ligação de uma pessoa desesperada com a mãe doente. E eu me vendo de dor, e minha vontade era dizer assim: eu tô aqui me vendo de dor, e você tá aí só pensando em você e na sua mãe, querendo que eu vá ajudar. Era a minha vontade, sabe? Aí eu lembrei assim: epa, peraí, se ela ligou para mim é porque ela tá precisando de ajuda. Então, peraí, meu amorzinho, olha, nesse momento mesmo, eu não tenho como ir aí, mas eu tenho como mandar alguém. E eu vou me ajoelhar aqui, eu vou orar aqui, e eu vou lhe ajudar, porque eu vou pedir para o Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente, chegar até você e te dar a mão, e te confortar. O Deus da esperança, que me alimenta e me sustenta, ele vai até você, porque ele é onipresente. O egoísmo, ele é jogado por terra. Ele é derrotado quando nós estamos cheios da esperança em Cristo Jesus. O nosso tempo acabou, né? Oh, Jesus, misericórdia. Eu fico tão triste porque o tempo acaba, mas tudo bem. Nós vamos ler o último verso para a gente orar, tá bom? Tudo bem. 2 Coríntios, corre. 2 Coríntios, vamos ler? 2 Coríntios, tá bem pertinho, dá para você correr para lá. 2 Coríntios, você vai procurar o capítulo 5, tá bom? 5. Acha ele, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, para a gente concluir. Nós vamos ler
o versinho 15, tá bom? Bem rapidinho, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha a leitura aqui. Nós precisamos viver para ele e por ele. E aí no verso 16 diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e sim antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Ou seja, o passado a gente deixa para lá, o futuro a gente entrega nas mãos de Deus, porque ainda está por acontecer, e o presente a gente vive como se fosse nosso último momento. E se nós vivermos desta forma, a segurança é total. Nós estaremos com o coração esperançoso, nós iremos transmitir esperança, segurança, e nós não seremos vítima da ansiedade. E a depressão, ela é banida, ela é jogada por terra. Mas para isso nós precisamos se encher da esperança e repassar a esperança, confiando naquele Deus Todo-Poderoso. Eu sempre peço pelas pessoas que estão precisando se converter. E quando eu me preocupo com as pessoas que precisam se converter, eu esqueço do ego, do eu. E eu vou só me alimentando. Para mim não ficar obesa espiritual, eu vou repassando. O que eu aprendo, eu vou transmitindo, vou bombardeando o bicho ruim e vou passando a mensagem. E quando eu faço isso, eu me achego a Deus. Eu me achego. Eita, Jesus, terminou, Pai querido. Mas tudo bem, nós temos aí um momento de oração ainda. Vamos orar. Vamos orar, gente. Vamos pedir o Papai do Céu para ajudar a gente. Oremos. Santo Deus, bondoso tu és, grande em misericórdia, Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor ama pessoas como nós, que somos imundos e pecadores. Mas o Senhor nos ajuda a lutarmos contra o pecado e vencermos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos enche de esperança e nos alimenta com o teu poder. Dá-nos o teu Espírito, Senhor, para que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, para que possamos viver o teu evangelho e pregar a tua mensagem, para que assim o mundo, Senhor, seja convertido, as pessoas se entreguem a ti e entendam a importância de vivermos o hoje, entregarmos o futuro em tuas mãos e esquecermos o passado, porque nada podemos fazer para mudá-lo. Por favor, tenha misericórdia dos teus filhos que estão ansiosos e mostra para cada um a importância de estarmos agarrados contigo. Abençoa os que vão ver essa mensagem mais à frente, que sejam alimentados pela tua esperança e entendo quanto é importante fazer a tua vontade e viver o hoje, adorando, servindo e guiando outros ao teu rebanho, Pai. Juntando a ti aqueles que estão perdidos no meio do caminho. De nós tem misericórdia e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. O tempo é sempre pouco para mim. É assim mesmo.